Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso momento de oração ao Pai das misericórdias e juntos, você na sua casa e nós aqui no santuário, rezarmos ao Pai e entregarmos a Ele as nossas vidas e os nossos corações. E também crescermos no conhecimento da Palavra de Deus, que é alimento para todos nós, para a nossa vida, para o nosso coração. Nós que somos filhos e filhas do Pai das misericórdias, somos alimentados por Ele através da Palavra de Deus. E nós estamos no tempo da Quaresma, que é um tempo particular da solicitude de Deus. É um tempo de graça, que nós não podemos perder tempo nesse tempo. Entende? Não podemos perder tempo nesse tempo que nos é dado. O tempo de nós renovarmos a nossa fé, renovarmos a nossa comunhão com Deus e com a igreja e com os irmãos. Isaías 53, de 4 a 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Poderíamos dizer que a Quaresma é tempo de uma particular solicitude de Deus, ao perdoar e remir os nossos pecados. É o tempo da reconciliação. Por este motivo, ela é mais do que nunca período propício para que nos aproximemos de maneira frutuosa do sacramento da penitência. Este versículo se refere à morte expiatória de Jesus, que é vista pelos cristãos como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Ele mostra o sofrimento que Jesus enfrentou e seu papel como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com estas palavras do Papa João Paulo II, nesta audiência do dia 17 de fevereiro de 1999, que nós vamos fazer esta reflexão no dia de hoje. E tomarmos desta palavra uma pequena reflexão sobre a paixão do Senhor. No texto de Isaías diz que Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus é o Cordeiro sem mancha, é o homem sem pecado. E sobre Ele caiu as nossas enfermidades, as nossas dores, e como que um ferido por Deus, um castigado por Deus. Não era assim que na sexta-feira da paixão nós refletimos na paixão do Senhor? Que eles olhavam para Ele e diziam assim, como que essa desgraça toda, porque ser crucificado é o sofrimento, vamos dizer assim, é a condenação mais horrível que existia na época. Que os judeus, os romanos adotaram, não os judeus, os romanos adotaram para punir. E Jesus não tinha pecado, não tinha culpa. Pilatos mesmo disse, não vejo culpa nenhuma nesse homem. Então nós, quando olhamos para a cruz, para o crucifixo, o crucifixo, a cruz é simplesmente a cruz, o crucifixo está o crucificado nela. Quando nós olhamos para o crucifixo e vemos Jesus pregado na cruz, nos faz memória desse acontecimento. É uma Bíblia escrita numa imagem, vamos dizer assim. A imagem do crucificado é a imagem que a Bíblia nos traz, desse um que foi castigado, desse um que foi rejeitado, que carregou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Então, quando você olhar para o crucifixo, olhar para Jesus,
você medita em que os seus pecados, como os meus também, foram jogados sobre ele. Por isso que ele pagou pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. O castigo que caía sobre mim, caiu sobre ele. E por isso que se tornou o Redentor. Por isso que não há outro que possa nos salvar senão ele. Não existe outro Deus, outra ciência ou outra maneira do homem ser perdoado, do homem ser curado e restaurado, senão por Jesus crucificado. Por isso que ninguém vai ao Pai, ninguém recebe o perdão se não for por Ele. Então, nesse tempo da Quaresma, nessa Semana Santa da Quaresma, medite bastante no mistério da paixão do Senhor. E entenda que o sofrimento que Ele passou é de todos os nossos pecados. Eu vou dizer, não é só o meu e o seu, mas do mundo inteiro. Do mundo inteiro caiu sobre Ele. A dor, o sofrimento que Ele passou foi além da nossa humanidade. Foi além. Foi um sacrifício eterno, foi um sacrifício humano e divino, aonde nesse sacrifício Deus restabelece de novo a unidade do homem com Deus. Por isso que esta salvação que Jesus realizou para nós é muito grande. E nós às vezes agimos com muita ingenuidade e sem perceber essas coisas. Por que há um desprezo à cruz? Por que na nossa nação se busca proibir de ter uma cruz neste ou naquele lugar? Não é por causa que o Estado é laico, não. É porque aquela cruz revela uma verdade muito grande. Aquele crucificado revela uma proposta de vida que Deus oferece e que muitos estão rejeitando. E, portanto, nós que somos cristãos, católicos, ou mesmo você que não seja nada dessas coisas, está ouvindo isso agora, preste atenção no que Deus já fez por você, de como Ele te salvou e através de quem Ele te salvou. Por isso não é conversa para boi dormir e nem para enganar ninguém, mas para te mostrar que o Deus amou tanto você que mandou o seu Filho, que assumiu sobre si os pecados de toda a humanidade e do mundo inteiro. Por isso que a fé em Jesus, a adesão a Jesus, a confiança na sua palavra nos traz salvação. Por isso que a cruz nos traz salvação. A cruz revela o amor desse Deus por nós. E nós devemos, diante da cruz, nos prostrarmos e chorarmos os nossos pecados, pedirmos perdão a Ele e pedir a cura do nosso coração, a cura da nossa vida, para que nós possamos, assim, tomar posse dessa graça. Não há outro caminho a ser feito, senão este. O pecado nosso já foi perdoado por Jesus. É preciso agora eu tomar posse desse perdão. E a posse desse perdão é o caminho que eu faço de volta à casa do Pai. A confissão, a reparação e a minha entrega inteira a Deus. Vamos fazer isso através desta oração ao Pai das Misericórdias. Vamos nos abandonar nas mãos do Pai. Vamos nos entregar inteiros a Ele e confiar profundamente no que Ele nos oferece como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Desça sobre você, sobre sua família, sua casa, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.